Você chegou a uma fase da vida em que a sabedoria deveria ser sua maior companheira. Mas será que as verdades que realmente precisa ouvir estão sendo ditas? A verdade é que envelhecer é uma arte, e essa arte muitas vezes vem acompanhada de lições duras, porém indispensáveis. Talvez você não goste do que vai ouvir hoje, mas acredite, cada uma dessas verdades tem o poder de transformar sua visão de mundo, se você permitir. Poucos dizem, mas essas lições não tratam apenas de como sobreviver, e sim de como viver plenamente. Você está pronto para encarar essas verdades? Vamos nos aprofundar, porque a primeira delas vai tocar seu coração de uma maneira que você jamais imaginou. A primeira verdade é simples, mas poderosa. O tempo já não é mais seu aliado. Quando somos jovens, temos a ilusão de que o tempo é infinito, que os dias se estendem à nossa frente sem pressa. Mas conforme os anos passam, começamos a perceber que o tempo é implacável. E quanto mais avançamos na vida, mais rápido ele parece escapar de nossas mãos. Quando chegamos a uma idade mais madura, essa sensação de urgência se intensifica. Ignorar essa realidade é viver numa bolha, numa fantasia que, quando estoura, pode deixar cicatrizes profundas. Muitos continuam agindo como se tivessem todo o tempo do mundo, adiando conversas importantes, sonhos e experiências, como se o amanhã fosse uma garantia. Mas a verdade é outra. O tempo não avisa quando está acabando. Ele segue seu curso, levando consigo oportunidades e momentos que nunca mais voltarão. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, mas é crucial compreendê-la antes que seja tarde demais. Então pergunte-se, o que você está adiando? Com quem deveria ter conversado, mas não fez? O que está esperando para viver enquanto o tempo segue seu curso? Implacável. Quanto mais cedo você aceitar que o tempo não é seu aliado, mais rapidamente poderá transformar seus dias em algo significativo, sem arrependimentos. Porque no fim, não é o tempo que acaba, são as oportunidades que desaparecem silenciosamente. A segunda verdade é que as pessoas ao seu redor vão mudar e, com o tempo, muitas delas vão se afastar. Ao longo da vida, tendemos a acreditar que nossos laços com amigos, familiares e parceiros serão constantes. No entanto, à medida que o tempo passa, percebemos que essa ideia não é tão sólida quanto imaginávamos. As pessoas que sempre estiveram por perto podem de repente seguir outros caminhos. E não necessariamente por maldade, mas porque a vida as empurra para direções diferentes. É nessa hora que você começa a sentir o peso da solidão. Aqueles em quem você depositava sua confiança podem seguir suas próprias jornadas, deixando um vazio que muitas vezes você não sabe como preencher. Diante disso, é comum se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E que eu fiz de errado? Mas a verdade é que essa mudança é natural, inevitável. As prioridades das pessoas mudam, assim como suas circunstâncias. E quanto mais envelhecemos, mais notamos que nossa rede de apoio pode diminuir. É duro, mas necessário entender que nem sempre aqueles que estiveram ao nosso lado permanecerão até o fim. Então, o que fazer diante dessa realidade? Aprender a valorizar as poucas conexões verdadeiras que ainda existem. E, acima de tudo, fortalecer-se emocionalmente, porque no fim das contas, a única pessoa que estará com você, independentemente de quem vai embora, é você mesmo. Aceitar isso pode ser libertar. A terceira verdade é que seu corpo não será mais o mesmo. E essa é uma das transformações mais difíceis de lidar. Durante boa parte da vida, nos acostumamos a ter um corpo que responde a todas as nossas vontades. Força, energia e vitalidade sempre parecem estar à disposição. No entanto, com o passar dos anos, o corpo começa a dar sinais de desgaste. O que muitos não percebem é que essa mudança não acontece de uma vez, mas de forma gradual. De repente você acorda e se dá conta de que já não pode fazer o que fazia antes. Você pode tentar ignorar as dores, o cansaço e a falta de energia, mas o corpo não mente. Essa realidade é difícil de aceitar, porque afeta diretamente nossa autoestima e identidade. Para muitos, envelhecer é como perder uma parte de si mesmos, e essa sensação pode ser devastadora se não for enfrentada com coragem. Mas há uma saída. O corpo muda, sim, mas a maneira como você se relaciona com ele é o que faz toda a diferença. Talvez você não possa mais correr como antes, mas isso significa que a vida acabou? De forma alguma, E a questão não é resistir às mudanças, mas aprender a se adaptar a elas. Como você pode cuidar do seu corpo agora, para viver da melhor maneira possível? Aceitar não é desistir, é se reinventar, respeitar seus limites e encontrar novas formas de cuidar de si. O corpo pode mudar, mas sua capacidade de buscar equilíbrio e bem-estar permanece uma escolha que está em suas mãos.
A quarta verdade é que, com o passar dos anos, os arrependimentos começam a pesar mais do que as conquistas. Quando somos jovens, o foco está sempre nas metas futuras, nos sonhos que ainda podem ser alcançados. Mas à medida que envelhecemos, algo muda. A mente começa a revisitar o passado com mais frequência e as decisões que deixamos de tomar se tornam mais claras. Aquela viagem que você adiou, o relacionamento que não cultivou, as palavras que não disse, tudo isso começa a pesar mais do que você poderia prever. E o problema com os arrependimentos é que eles não podem ser corrigidos. O tempo, como já vimos, não volta. Nesse ponto, muitos acabam caindo em um ciclo de culpa e tristeza, perguntando-se e se? E o que fazer quando você chega a essa fase da vida e percebe que alguns erros não têm volta? O primeiro passo é entender que arrependimentos fazem parte do caminho de todos. Ninguém passa por esta vida sem deixar algo para trás, sem cometer erros ou tomar decisões das quais não se orgulha. Mas o que diferencia aqueles que seguem em frente com leveza dos que ficam presos ao peso do passado é a capacidade de perdoar a si mesmo. Talvez você não consiga mudar o que aconteceu, mas pode mudar a maneira como vive o presente. Embora tenha perdido algumas oportunidades, o que você está fazendo com as que ainda tem? O arrependimento pode ser uma sombra constante, mas também pode servir como impulso para que você faça melhor daqui em diante, para que valorize o presente como uma oportunidade de escrever um novo capítulo, sem carregar o peso de um passado que não pode ser alterado. A quinta verdade é que a independência se torna mais frágil do que você jamais imaginou. Durante boa parte da vida, temos a sensação de que controlamos nossas decisões e destinos. A liberdade de ir e vir, de cuidar de si mesmo e de escolher seus próprios passos parece ser uma constante. No entanto, à medida que os anos passam, a realidade muda de maneira inesperada. Aquilo que você sempre acreditou ser uma certeza começa a se transformar em fragilidade. E, de repente, a ideia de depender de outras pessoas para tarefas simples que antes eram automáticas se torna uma verdade difícil de enfrentar. Perder a independência, seja física ou financeira, é uma das experiências mais desafiadoras da velhice. E o mais difícil é que isso não acontece de uma vez. Aos poucos, você percebe que não consegue realizar certas atividades com a mesma facilidade de antes, que precisa de ajuda para coisas que antes fazia sem esforço. Isso pode trazer sentimentos de frustração, vergonha e até medo, porque aceitar que você pode precisar dos outros para continuar vivendo com dignidade não é fácil. Mas aqui está o ponto: aceitar essa verdade não é sinônimo de fraqueza, e sim de sabedoria. Em vez de resistir à ajuda ou se sentir diminuído por isso, é importante entender que a dependência faz parte da condição humana. Todos em algum momento precisarão dos outros. Talvez seja a hora de redefinir o que significa realmente ser independente. Talvez seja o momento de permitir que as pessoas ao seu redor te apoiem, de aceitar que essa vulnerabilidade pode, na verdade, trazer novas formas de conexão e compaixão. A sexta verdade é que o mundo ao seu redor muda mais rápido do que você consegue acompanhar. Quando você olha para trás, percebe o quanto o mundo se transformou em um piscar de olhos. As tecnologias, as formas de comunicação e até mesmo os relacionamentos parecem ter seguido direções que você jamais poderia imaginar. E muitas vezes, essa mudança pode fazer você se sentir desconectado da realidade ao seu redor. O que antes era familiar, agora parece estranho, e o ritmo acelerado das transformações pode deixar a sensação de que o mundo está avançando sem você. Muitos não esperam que essa sensação de desconexão se intensifique com a idade, mas é exatamente o que acontece. De repente, você se encontra cercado por uma geração que pensa e vive de maneira diferente, e pode ser difícil compreendê-la ou acompanhá-la. A velocidade das novidades é implacável, e tentar se adaptar a cada uma delas pode parecer uma tarefa impossível. Esse descompasso com o mundo pode gerar uma sensação de isolamento, como se você estivesse vivendo em um tempo que já passou, enquanto tudo ao seu redor avança em um ritmo vertiginoso. Mas aqui está o ponto. Embora o mundo mude rapidamente, isso não significa que você precise acompanhar todas essas mudanças. Parte dessa verdade é aceitar que nem todas as transformações precisam ser seguidas à risca. Envelhecer também é o privilégio de escolher o que faz sentido para você, de não se sentir pressionado a abraçar cada nova tendência,
mas sim de viver de acordo com o que te traz paz e felicidade. Por fim, a sétima verdade é que o desempenho sexual dos homens mais velhos já não é o mesmo, e essa realidade pode ser difícil de aceitar. O vigor sexual é algo que para muitos homens está diretamente ligado à sua identidade, à sua autoconfiança e à maneira como se relacionam com o mundo. No entanto, com o passar dos anos, o corpo começa a responder de maneira diferente, e o desempenho sexual não é mais o mesmo de quando você era jovem. Isso pode trazer frustração, vergonha e até uma sensação de perda. Afinal, para muitos homens, a vida sexual sempre foi uma parte importante de quem eles são. Mas essa mudança não precisa ser encarada como o fim da intimidade ou da conexão com um parceiro. Na verdade, pode ser o início de uma nova forma de descobrir o prazer e a intimidade. Em vez de focar no que o corpo já não faz, é importante explorar novas formas de prazer, novas maneiras de se conectar emocional e fisicamente. O envelhecimento pode sim mudar a dinâmica sexual, mas isso não significa que a vida sexual acabou. Ela apenas pode se transformar em algo diferente, mais profundo, mais conectado com as necessidades emocionais e físicas que surgem com a maturidade. Essas verdades podem ser duras de ouvir, mas cada uma delas oferece uma oportunidade de crescimento, de autoconhecimento e de sabedoria. Envelhecer não precisa ser um processo doloroso e cheio de lamentos. Ao aceitar essas realidades, você pode viver com mais leveza, valorizando o que realmente importa e abraçando as novas possibilidades que a vida ainda tem a oferecer. A jornada continua e cada escolha consciente que você faz hoje pode transformar seus próximos anos em uma fase rica em aprendizado e significado, e cheio de lamentos. Ao aceitar essas realidades, você pode viver com mais leveza, valorizando o que realmente importa e abraçando as novas possibilidades que a vida ainda tem a oferecer. A jornada continua e cada escolha consciente que você faz hoje pode transformar seus próximos anos em uma fase rica em aprendizado e significado,